O incômodo que ninguém leva a sério. O relógio da sala marcava sempre mais alto quando ele estava em casa. Cada tique parecia um lembrete cruel de que o tempo passava e nada mudava. 15 anos, um corpo cheio de energia, a cabeça abarrotada de sonhos e a sensação constante de estar preso em um lugar que não acompanhava sua pressa. A casa não era violenta. Não havia gritos constantes nem castigos extremos. Ainda assim, era sufocante. O tipo de sufocamento que ninguém leva a sério porque não deixa marcas visíveis. Ele andava pelos cômodos com a impressão de que sua vida estava em pausa, como se o mundo estivesse acontecendo lá fora, enquanto ali dentro tudo permanecia congelado. A presença da avó se tornava o centro desse incômodo, não por maldade, mas por simbolizar tudo o que ele não queria ser. Lenta, previsível, sempre repetindo os mesmos horários, as mesmas histórias, os mesmos alertas. Para ele aquilo não era cuidado, era atraso. Não era amor, era um freio invisível puxado toda vez que ele tentava imaginar um futuro diferente. Ele não se via como ingrato, se via como alguém que precisava respirar. E quanto mais tentava explicar isso, mais sentia que ninguém entendia. Por dentro, o pensamento era cruel, embora silencioso. Ele acreditava que sua vida só começaria de verdade quando não precisasse mais dividir o espaço com aquela rotina antiga. Cada pedido simples da avó soava como uma interrupção injusta. Cada regra da casa parecia uma prova de que seus desejos vinham sempre em segundo lugar. E o pior não era a raiva, era a certeza íntima de que aquele sentimento não tinha nome nem permissão para existir. Ele se sentia errado por sentir, mas não conseguia parar. Esse incômodo crescia sem aviso, ocupando espaços dentro dele que nem sabia que existiam. A casa como espelho do conflito. A casa não gritava, não ameaçava, não impunha medo, mas todos os dias lembrava a ele que nada ali havia sido pensado para alguém como ele. Os corredores estreitos pareciam empurrá-lo para trás sempre que caminhava rápido demais. O relógio antigo na parede da sala marcava as horas com um som seco, repetitivo, como se estivesse ensinando que o tempo ali não corria, apenas se arrastava. Cada objeto tinha um lugar fixo, imutável, decidido muito antes de ele existir. E sem perceber, ele passou a sentir que também tinha um lugar fixo naquela casa, um espaço pequeno demais para tudo o que queria ser. O sofá gasto, coberto por uma manta que a avó insistia em usar mesmo no calor, era sempre o mesmo ponto da sala. A televisão ficava ligada em programas que ele não entendia, com vozes calmas demais para sua cabeça acelerada. A mesa de jantar tinha marcas do tempo, riscos profundos feitos por gerações que se sentaram ali antes dele. Nada era novo. Nada parecia provisório. Tudo dava a sensação de permanência, como se aquela casa tivesse decidido ficar exatamente igual até o fim dos tempos. O quarto dele, teoricamente seu refúgio, também carregava essa sensação. As paredes eram finas, permitindo que ele ouvisse cada passo da avó andando lentamente pela casa. O barulho do chinelo arrastando no chão era constante, previsível, quase hipnótico. Ele não conseguia estudar, jogar, pensar ou sonhar sem sentir que estava sendo observado pelo próprio espaço. A casa parecia saber demais sobre ele, enquanto ele não sabia quase nada sobre quem havia construído tudo aquilo. A rotina imposta pelo ambiente moldava seus sentimentos de forma cruel. O café servido sempre no mesmo horário, o almoço preparado com a mesma sequência de gestos, o aviso repetido para não sair tarde, para não esquecer o casaco, para fechar a porta direito. Para a avó, tudo aquilo era cuidado. Para ele, era controle. Cada gesto simples virava um lembrete de que suas escolhas nunca eram completamente suas. Ele sentia que precisava pedir permissão até para respirar. Com o tempo, a casa deixou de ser apenas um lugar físico e passou a ser uma representação do conflito que crescia dentro dele. Quando estava irritado, culpava o ambiente. Quando se sentia triste, culpava a rotina. Quando se sentia preso, culpava a avó, mesmo sem coragem de dizer isso em voz alta. Era mais fácil enxergar nela a origem de tudo do que admitir que o problema era mais profundo, mais confuso, mais difícil de resolver.
Os objetos antigos começaram a incomodá-lo de forma quase pessoal. Um armário velho no corredor, sempre trancado, despertava uma curiosidade misturada com raiva. Ele não sabia o que havia ali dentro, mas odiava o fato de algo permanecer fechado naquela casa, como se certos segredos não fossem dar conta dele. As fotografias espalhadas pelas paredes mostravam rostos sorridentes de pessoas que ele mal reconhecia. Todos pareciam felizes, completos, satisfeitos com aquele mesmo espaço que para ele era sufocante. Ele passou a acreditar que a casa conspirava contra seus sonhos, que cada móvel pesado, cada objeto guardado, cada hábito antigo, era um obstáculo invisível entre ele e o futuro que imaginava. Enquanto seus amigos falavam de liberdade, de escolhas, de possibilidades, ele sentia que vivia em um lugar onde o tempo tinha parado por respeito ao passado. E esse respeito para ele parecia uma injustiça. Sem perceber, começou a tratar a avó como extensão da casa. Não via nela uma pessoa com histórias próprias, mas uma guardiã daquele mundo antigo. Ela se tornava o símbolo vivo de tudo o que ele queria deixar para trás. Cada pedido dela ecoava como a voz da própria casa, dizendo para ele esperar mais um pouco, adiar mais uma vez, se adaptar mais um dia. E essa espera constante começava a gerar algo perigoso: ressentimento. Ele não odiava a avó, mas odiava o que sentia quando estava ali. O silêncio carregado, a repetição dos dias, a sensação de estar vivendo uma vida emprestada, moldada por regras que não escolheu. A casa, sem perceber, estava preparando o terreno para um erro. Um limite que seria ultrapassado não por maldade, mas por cansaço. E quando esse limite fosse cruzado, nada naquele espaço permaneceria igual, mesmo que os móveis continuassem exatamente no mesmo lugar. A avó que existe apenas no presente. Para ele, a avó não tinha passado. Ela simplesmente existia ali, todos os dias, como parte da mobília da casa, tão fixa quanto o relógio na parede ou o armário no corredor. Ele não se perguntava quem ela havia sido antes, porque na cabeça dele aquilo não importava. O que importava era quem ela era agora. Uma senhora cansada, de passos lentos, que repetia as mesmas frases, fazia as mesmas perguntas e parecia não perceber o quanto o mundo havia mudado. Ele a enxergava apenas nesse recorte estreito do tempo, como se a vida dela tivesse começado já no fim. Quando ela contava histórias antigas, ele ouvia com impaciência. As datas não faziam sentido. Os nomes não diziam nada. Os lugares pareciam distantes demais para despertar interesse. Para ele, aquilo era apenas ruído. Um atraso no dia, uma interrupção em algo mais importante que estava acontecendo na tela do celular ou na cabeça dele. Ele não se dava conta de que, enquanto ignorava aquelas palavras, estava apagando a única forma que ela tinha de continuar existindo além daquele presente limitado. A avó era vista como alguém que precisava de ajuda o tempo todo, para atravessar a rua, para mexer no celular, para lembrar compromissos simples. Esse papel constante de dependência fazia com que ele se sentisse superior sem perceber. Ele acreditava que sabia mais, que entendia mais, que vivia mais. E aos poucos, essa sensação silenciosa de superioridade se transformava em desprezo contido. Não um desprezo agressivo, mas aquele que se manifesta no revirar de olhos, no suspiro cansado, na resposta curta e seca. Ela perguntava como tinha sido o dia dele, e ele respondia sem detalhes. Ela perguntava se ele tinha comido direito, e ele respondia com ironia. Cada tentativa de aproximação era interpretada como invasão. Cada gesto de cuidado era lido como controle. Ele não enxergava amor ali, apenas insistência. E quanto mais ela tentava se manter presente na vida dele, mais ele se afastava emocionalmente, criando uma barreira invisível que parecia protegê-lo, mas que, na verdade, o isolava. O mais cruel era que ele não se via como alguém injusto. Pelo contrário, acreditava estar apenas reagindo a uma situação que não escolheu. Na cabeça dele, a avó ocupava espaço demais, falava demais, precisava demais. Ele não pensava no que ela havia perdido para estar ali, nem no que tinha deixado de viver. Para ele, ela sempre fora aquela pessoa sentada na sala,
aguardando o horário certo para tudo, como se o mundo ainda obedecesse ao ritmo dela. Ele não conseguia imaginar a avó jovem, não conseguia visualizá-la correndo, rindo alto, tomando decisões difíceis ou sonhando com algo maior. Era como se sua mente se recusasse a aceitar que aquela mulher já havia sido alguém além daquela figura frágil. E ao negar esse passado, ele tornava mais fácil justificar sua própria impaciência. Afinal, se ela sempre foi assim, então não havia nada a ser compreendido. A ausência de curiosidade era uma forma de defesa. Conhecer o passado dela significaria reconhecer sua humanidade completa. Significaria aceitar que ela também teve escolhas roubadas, sonhos adiados e dores que nunca foram ditas em voz alta. E isso exigiria empatia, algo que ele ainda não estava pronto para oferecer. Era mais simples mantê-la presa ao presente, reduzida ao papel que ocupava agora. Sem perceber, ele começou a tratá-la como um obstáculo vivo entre ele e o futuro que desejava. Não porque ela fosse cruel, mas porque sua presença lembrava que o tempo passa para todos, que a juventude não é eterna, que um dia ele também poderia ser visto apenas pelo que sobrou, não pelo que foi. Essa ideia o incomodava profundamente, mesmo que nunca tivesse sido formulada em palavras. A avó, por sua vez, parecia sentir esse distanciamento. Seus olhares se alongavam quando ele passava rápido demais. Suas palavras ficavam suspensas no ar quando ele respondia sem atenção. Ainda assim, ela continuava ali, insistindo em existir no presente dele, mesmo sendo tratada como alguém que não tinha mais nada a oferecer. E essa insistência silenciosa, ignorada por tanto tempo, estava prestes a encontrar um limite. Um ponto em que o desprezo velado se transformaria em algo impossível de desfazer. O dia em que ele ultrapassa um limite. Nada aconteceu de forma explosiva. Não houve gritos altos, portas batidas ou ameaças. Foi justamente isso que tornou tudo mais grave. O dia começou comum, igual a tantos outros, com o cheiro do café espalhado pela casa e o som do rádio baixo na cozinha. Ele acordou atrasado, irritado, com a sensação de que o tempo estava sempre jogando contra ele. Quando saiu do quarto, a avó o esperava para lembrar de algo simples, um compromisso que ele já sabia, mas que ela fazia questão de repetir. Aquela repetição, naquele momento, soou como provocação. Ele respondeu de forma curta, fria, carregada de um cansaço que não vinha apenas daquela manhã. A avó insistiu, sem perceber o peso que aquelas palavras tinham para ele. E então, quase sem pensar, ele deixou escapar uma frase atravessada, dita em tom de deboche, carregada de impaciência e desdém. Não foi uma ofensa direta, mas foi pior. Foi uma frase que diminuía, que colocava a avó no lugar de alguém inconveniente, desnecessária, um estorvo que precisava ser tolerado. O silêncio que se seguiu foi imediato. A avó não respondeu. Apenas abaixou o olhar e continuou o que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido. Esse silêncio foi mais pesado do que qualquer discussão. Ele sentiu um aperto rápido no peito, uma culpa que surgiu e foi empurrada para o fundo da consciência quase no mesmo instante. Era mais fácil fingir que nada tinha acontecido do que encarar o que aquela frase revelava sobre ele. Durante o dia, a cena se repetiu na cabeça dele, mesmo quando tentava se distrair. A forma como ela parou por um segundo antes de voltar a se mover. O jeito como suas mãos tremeram levemente ao segurar a xícara. Pequenos detalhes que ele nunca teria notado antes, mas que agora insistiam em aparecer. Ainda assim, ele se convenceu de que estava exagerando. Afinal, ela sempre esquece, sempre repete, sempre insiste. Ele se disse que não tinha sido nada demais, mas algo havia mudado. A avó ficou mais quieta naquele dia. Falou menos, perguntou menos, circulou menos pela casa. O silêncio que antes o incomodava agora parecia acusador. Ele percebeu, mesmo sem admitir, que havia ultrapassado um limite invisível. Não o limite imposto por regras, mas aquele que separa a impaciência do desrespeito. À noite, quando a casa ficou em silêncio, ele tentou justificar o que aconteceu. Pensou que estava apenas defendendo seu espaço, seu direito de viver a própria vida. Pensou que ninguém entendia o peso que carregava. Ainda assim,
A imagem da avó, calada, ocupava um espaço incômodo em sua mente. Ele se perguntou pela primeira vez se tinha ido longe demais. Não chegou a responder a essa pergunta, mas ela ficou ali, aberta, sem solução. O que ele não sabia era que aquele momento aparentemente pequeno havia criado uma rachadura irreversível. Uma dessas fissuras silenciosas que não fazem barulho quando surgem, mas que mudam a estrutura inteira de uma relação. A culpa que ele tentou negar não desapareceu. Apenas se escondeu, aguardando o momento certo para voltar com mais força, e esse momento estava mais próximo do que ele imaginava. O objeto que não deveria ser encontrado. O armário no corredor sempre esteve ali, fechado, silencioso, quase invisível. Ele passava por ele todos os dias sem pensar, como se fosse apenas mais um móvel antigo, perdido entre tantos outros. Mas naquela tarde, depois do que tinha acontecido pela manhã, algo o incomodava. A casa parecia diferente, o silêncio era mais pesado, e a ausência da avó nos espaços comuns criava uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Ele precisava ocupar a cabeça com qualquer coisa que não fosse a lembrança daquela frase atravessada. A decisão de mexer no armário não veio como curiosidade, mas como fuga. Ele disse a si mesmo que estava apenas organizando, tentando ajudar, tentando fazer algo útil. A chave estava guardada em uma gaveta que raramente era aberta. Quando a fechadura girou, o som seco ecoou pelo corredor como um aviso tardio. Lá dentro, o cheiro de papel velho e tecido guardado por anos tomou o ar. Caixas empilhadas, roupas dobradas com cuidado excessivo, objetos que claramente não tinham mais uso. Tudo parecia intocado, como se o tempo tivesse sido congelado ali dentro. Ele começou a mexer sem atenção, afastando coisas que não despertavam interesse. Até que encontrou um caderno simples, capa desgastada, sem nome escrito. Não parecia importante. Pelo contrário, parecia mais um peso inútil guardado sem motivo. Ele quase o deixou ali, empurrado para o fundo, mas algo o fez abrir a primeira página. Talvez fosse o silêncio da casa, talvez fosse a culpa que ainda latejava, talvez fosse apenas o tédio. As primeiras linhas não chamaram atenção. Datas antigas, uma letra firme demais para alguém que ele conhecia apenas como lenta e frágil. Ele franziu a testa, tentando entender. A caligrafia não combinava com a imagem que tinha da avó. Aquilo o incomodou. Mesmo assim, continuou lendo, mais por estranhamento do que por interesse. As palavras não explicavam nada de imediato. Eram fragmentos de dias comuns, pensamentos simples, quase banais. Ele sentiu vontade de fechar o caderno e devolvê-lo ao lugar. Aquilo não parecia importante para sua vida, mas algo o prendeu. Uma frase curta, escrita com força, falou sobre cansaço, sobre escolhas feitas sem opção, sobre aprender a ficar em silêncio para não machucar quem se ama. Ele releu aquela linha algumas vezes. Não era uma frase de alguém fraco. Era a voz de alguém que tinha aprendido a suportar. O desconforto cresceu. Ler aquilo parecia errado, como se estivesse invadindo um espaço que nunca lhe foi oferecido. Ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de estar finalmente vendo algo que sempre esteve escondido de propósito. Ele percebeu que aquele caderno não era um objeto esquecido por descuido, mas guardado por necessidade, um lugar onde alguém falou o que nunca pôde dizer em voz alta. A casa parecia diferente, enquanto ele segurava o diário. O armário, o corredor, o silêncio, tudo ganhou um peso novo. Ele começou a sentir que aquele objeto não deveria ter sido encontrado, não porque fosse proibido, mas porque carregava verdades que mudariam algo dentro dele. E mesmo sem entender exatamente o que, ele sabia que não conseguiria simplesmente fechar o caderno e fingir que nada tinha acontecido. O diário agora estava em suas mãos, e com ele vinha a sensação inquietante de que algumas descobertas não pedem permissão para acontecer. Elas apenas surgem no momento exato em que alguém já não consegue mais ignorar o que sente. Ele ainda não sabia, mas aquela leitura estava prestes a desmontar a única imagem que sempre teve da avó. E quando isso acontecesse, não haveria volta.
quando a juventude da avó ganha voz. No início, ele leu como quem observa uma paisagem desconhecida pela janela de um ônibus em movimento. As palavras passavam, mas não se fixavam. Datas antigas, nomes que não despertavam nenhuma lembrança, lugares que não existiam no mapa da vida dele. Ainda assim, havia algo estranho na forma como aquelas frases estavam escritas. Não eram frágeis, não eram confusas. Havia firmeza ali. Uma firmeza que não combinava com a imagem que ele tinha da avó sentada na sala, com as mãos trêmulas e a voz baixa. Conforme avançava pelas páginas, a sensação começou a mudar. A escrita ganhou ritmo, emoção, urgência. A avó surgia ali não como a mulher cansada que ele conhecia, mas como uma jovem inquieta, cheia de perguntas, tomada por medos e desejos que ele reconhecia imediatamente como seus. Ela falava de sonhos que pareciam grandes demais para o lugar onde vivia. Falava de uma vontade constante de ir embora, de experimentar o mundo, de ser mais do que esperavam dela. Ele parou de ler por alguns segundos, sentindo um aperto inesperado. Aquela vontade de fugir soava familiar demais. As páginas seguintes revelavam conflitos que ele nunca imaginou. Decisões tomadas cedo demais, responsabilidades impostas antes do tempo, escolhas feitas não por vontade, mas por necessidade. Ela escrevia sobre noites em claro, sobre chorar em silêncio para não preocupar ninguém, sobre aprender a engolir palavras para manter a família de pé. Não havia dramatização, havia honestidade. Uma honestidade crua, desconfortável, que fazia cada linha pesar mais do que a anterior. Ele começou a enxergar paralelos que o deixaram inquieto. A forma como ela descrevia a sensação de estar presa a um destino que não escolheu era idêntica ao que ele sentia dentro daquela casa. A diferença era que ela não tinha para onde correr. Enquanto ele reclamava da falta de liberdade, ela escrevia sobre abrir mão da própria juventude para que outros tivessem escolhas. Essa percepção bateu como um golpe silencioso. A leitura deixou de ser curiosidade e passou a ser confronto. Ele se deu conta de que a avó já havia sido exatamente aquilo que ele acreditava estar perdendo. Jovem, cheia de pressa, incomodada com regras, impaciente com o mundo lento ao redor. A diferença é que ninguém teve paciência com ela. Ninguém perguntou o que ela queria ser. Ninguém ofereceu alternativas. Cada página desmontava uma crença antiga. A crença de que a avó nunca entenderia o que ele sentia. A crença de que ela falava por falar, aconselhava por hábito, insistia por teimosia. Ali no diário, ficava claro que cada conselho vinha de um lugar profundo. Um lugar de quem já esteve exatamente onde ele estava, mas não teve a chance de errar, de experimentar, de escolher. Ele percebeu algo ainda mais difícil de aceitar. A avó não falava do passado porque gostava de repetir histórias. Ela falava porque aquele passado era tudo o que restava de uma versão dela que nunca pôde existir plenamente. Cada lembrança era uma tentativa de manter viva uma identidade que o tempo e as circunstâncias haviam apagado aos poucos. O incômodo virou vergonha, não a vergonha superficial, mas aquela que aperta o peito e obriga a pessoa a se enxergar com honestidade. Ele se lembrou de cada vez que a interrompeu, de cada vez que respondeu com ironia, de cada vez que a tratou como alguém ultrapassado. Agora sabia que, ao fazer isso, não estava apenas rejeitando a avó do presente, estava desrespeitando a jovem que ela um dia foi. Ao fechar o diário por um instante, ele sentiu que algo dentro dele tinha sido deslocado. Não era arrependimento completo ainda. Era algo mais confuso, mais profundo. Era a quebra de uma imagem que sustentava sua impaciência. A avó não era um obstáculo. Era alguém que carregava uma vida inteira dentro de si, sufocada por décadas de silêncio. E enquanto ele tentava processar essa descoberta, uma pergunta começou a ecoar de forma incômoda. Se ela foi capaz de abrir mão de tanto sem nunca pedir reconhecimento, o que mais ainda estava escondido naquelas páginas que ele mal tinha começado a ler? O segredo que nunca foi pedido para ser perdoado. Ele retomou a leitura com mais cuidado, como alguém que percebe que está entrando em um território onde não há volta. As páginas seguintes não falavam mais apenas de sonhos adiados
ou de uma juventude interrompida. Falavam de uma decisão específica, tomada em silêncio, registrada sem dramatização, quase como se não merecesse destaque. Foi isso que mais o perturbou, o fato de algo tão grande estar escrito de forma tão contida. A avó descrevia um momento em que teve que escolher entre partir e ficar. Não como metáfora, mas como um fato concreto. Uma oportunidade real de mudar de vida apareceu diante dela. Algo que teria permitido estudar, trabalhar fora, construir um futuro diferente. Ela escreveu sobre o medo, sobre a vontade intensa de aceitar, sobre as noites em que imaginou como seria acordar em outro lugar, com outro nome, outra rotina. E então, sem rodeios, veio a renúncia. Ela ficou. Não houve aplausos, não houve agradecimentos, não houve reconhecimento. Ela ficou porque alguém precisava ficar, porque alguém precisava ser cuidado, porque alguém precisava que ela abrisse mão do próprio caminho para que outros pudessem seguir o deles. O diário não pedia compaixão, não cobrava nada. Apenas registrava o fato como quem aceita uma sentença e segue vivendo. Ele sentiu um nó se formar na garganta ao perceber que aquele sacrifício não tinha sido contado a ninguém. Não virou história de família, não virou exemplo, não virou orgulho. Foi apenas engolido pelo tempo, como se nunca tivesse existido. A avó não escreveu sobre arrependimento, mas sobre aprender a silenciar desejos para não se tornar um peso. Aquela frase o atingiu com força. Ela tinha medo de ser um peso. Quanto mais ele lia, mais entendia que aquele segredo não tinha sido escondido para proteger os outros, mas para sobreviver. Falar sobre aquilo teria significado admitir a própria dor, e ela escolheu carregar tudo sozinha. O diário se tornava o único lugar onde ela se permitia existir por completo, sem precisar parecer forte o tempo todo. Ele começou a ligar pontos que nunca tinham feito sentido. O excesso de cuidado, a necessidade de controle, o medo constante de que algo desse errado. Não era teimosia, era trauma. Era o reflexo de alguém que aprendeu cedo demais que, se não segurasse tudo com firmeza, tudo poderia desmoronar. A percepção mais dura veio quando ele entendeu que, de certa forma, ele era parte daquele sacrifício. Não diretamente, não por culpa, mas por consequência. A vida confortável que ele reclamava, o teto sobre a cabeça, a rotina estável, tudo isso tinha sido construído sobre escolhas que ela nunca pediu que fossem reconhecidas. Ela nunca exigiu gratidão, nunca cobrou compreensão. Apenas continuou ali, sustentando o que restava. O diário não pedia perdão por aquela decisão, não pedia que alguém entendesse. Era como se ela tivesse aceitado desde o início que ninguém jamais saberia. E isso fez com que ele se sentisse ainda menor, porque ele reclamava em voz alta de coisas que nunca foram tiradas dele, enquanto ela aprendeu a viver sem aquilo que nunca pôde ter. A culpa agora não podia mais ser negada, não como um sentimento passageiro, mas como um peso real, concreto. Ele percebeu que nunca foi convidado a carregar aquele segredo, mas agora que o conhecia, não poderia fingir que não sabia. A leitura não trouxe alívio, trouxe responsabilidade. Ao fechar o diário mais uma vez, ele entendeu que algumas dores não pedem desculpas porque nunca foram causadas por quem as carrega. São dores herdadas pelo silêncio, transmitidas pela ausência de palavras. E naquele momento, ele soube que continuar sendo o mesmo depois de ler aquilo seria a pior forma de traição. A culpa de continuar sendo o mesmo. Ele passou os dias seguintes tentando agir como se nada tivesse mudado. Guardou o diário no mesmo lugar, fechou o armário com cuidado e devolveu a chave para a gaveta, como se aquele gesto pudesse apagar tudo o que tinha lido. Mas nada voltou ao normal. A casa era a mesma, os móveis estavam no mesmo lugar, a rotina seguia igual, e ainda assim tudo parecia diferente. Não por fora, mas dentro dele. Ele continuava respondendo de forma seca, continuava evitando conversas longas, continuava se fechando no quarto sempre que podia. Por fora, parecia o mesmo garoto impaciente de antes. Por dentro, cada atitude carregava um peso novo. Cada resposta atravessada vinha acompanhada de uma consciência incômoda.
Ele sabia agora de onde vinha aquele cuidado excessivo, aquelas repetições, aquele medo constante de que algo desse errado. E, mesmo assim, não conseguia mudar de imediato. Essa incapacidade de transformação imediata o enchia de culpa. Não uma culpa que leva ao pedido de desculpas, mas aquela que paralisa. Ele se perguntava por que era tão difícil agir diferente, mesmo sabendo a verdade. Por que o orgulho ainda falava mais alto? Por que era mais fácil continuar sendo o mesmo do que admitir que tinha sido injusto? A resposta não vinha, e isso o irritava ainda mais. A avó parecia perceber algo. Seu olhar se demorava mais quando ele passava pela sala. Suas perguntas ficavam suspensas no ar, como se ela tivesse aprendido a medir cada palavra. Ele notava isso e sentia uma pontada no peito, mas fingia não ver. Parte dele tinha medo de que, se aproximasse demais, tudo viesse à tona. O diário, o segredo, a culpa. Ele não sabia se estava pronto para isso. À noite, o silêncio se tornava insuportável. Ele lembrava das palavras escritas, da renúncia silenciosa, do medo de ser um peso. E mesmo assim, no dia seguinte, repetia os mesmos comportamentos. A sensação de traição crescia. Traição não contra a avó apenas, mas contra si mesmo, porque ele já não podia alegar ignorância. Ele sabia, e saber traz responsabilidade. Ele começou a perceber que o maior conflito não estava entre ele e a avó, mas dentro dele, entre a vontade de mudar e o medo de admitir que esteve errado por tanto tempo. Mudar significava reconhecer que suas reclamações não eram apenas desabafos, mas pequenas violências diárias. Significava aceitar que a liberdade que ele tanto queria tinha sido construída em cima de sacrifícios que ele nunca considerou. Essa culpa silenciosa começou a se manifestar em pequenos gestos. Ele se oferecia para ajudar e desistia no meio do caminho. Iniciava conversas e as encerrava rápido demais. Era como se estivesse preso entre dois mundos. Um em que continuava sendo o mesmo garoto impaciente e outro em que tentava se tornar alguém melhor, mas não sabia como. O mais angustiante era a sensação de que o tempo não estava do lado dele. Ele percebia o cansaço da avó, o esforço para manter a rotina, as pausas mais longas para respirar. Cada sinal desses vinha acompanhado de um pensamento que ele evitava enfrentar. E se não houver tempo para mudar aos poucos? E se algumas chances não esperam amadurecimento? A culpa de continuar sendo o mesmo não o destruía de uma vez. Ela corroía lentamente, criando uma tensão constante, uma expectativa de que algo precisaria acontecer para romper aquele ciclo. Ele ainda não sabia o quê, mas sentia que um momento decisivo se aproximava. Um desses momentos simples, quase invisíveis, que só mostram sua importância depois que passam. O momento em que ele percebe que pode ser tarde. O aviso não veio como tragédia anunciada. Veio pequeno, quase discreto, do jeito que as coisas mais importantes costumam chegar. Era fim de tarde quando ele ouviu um barulho diferente vindo da cozinha. Não foi um grito, não foi um pedido de ajuda. Foi o som seco de algo caindo no chão, seguido de um silêncio longo demais. Por alguns segundos ele ficou parado no quarto, tentando decidir se tinha ouvido errado. Aquela hesitação durou pouco, mas foi suficiente para fazer o coração acelerar. Quando ele entrou na cozinha, encontrou a avó sentada, apoiada na cadeira, respirando com dificuldade. Nada grave aos olhos de quem olha rápido demais. Nenhum desespero explícito, apenas cansaço. Um cansaço profundo, acumulado, que não se resolve com um copo de água. Ela tentou sorrir ao vê-lo, como sempre fazia, como se o próprio desconforto não fosse importante. Disse que estava tudo bem. Disse que tinha sido só uma tontura. Ele percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Ela estava mais frágil. Não frágil no sentido óbvio, mas no detalhe. Na forma como demorou para se levantar. No jeito como segurou o braço dele com mais força do que o normal. Na pausa longa, antes de dar o próximo passo. Aquela pausa foi suficiente para que uma ideia atravessasse sua mente com violência. E se não houver mais tempo? Enquanto ajudava a avó a se sentar melhor,
Ele sentiu um medo diferente de tudo o que já tinha sentido. Não era medo de perder alguém apenas. Era medo de nunca ter sido visto como alguém digno de carregar aquela história. Medo de que o diário continuasse sendo a única conversa honesta que ela jamais teve. Medo de que a mudança que ele vinha adiando não chegasse a tempo. Naquela noite, ele quase não dormiu. Cada ruído da casa parecia um alerta. Cada silêncio parecia definitivo demais. Ele se deu conta de que sempre acreditou que teria tempo para mudar, tempo para crescer, tempo para pedir desculpas quando se sentisse pronto. Mas ninguém garante esse tempo. A vida não avisa quando decide apertar o botão final. Ele lembrou das palavras do diário, do medo de ser um peso, da renúncia silenciosa. Percebeu que, mesmo agora, ela ainda tentava não incomodar. Ainda tentava parecer forte para não exigir nada. Essa constatação o atingiu com força. Ele entendeu que esperar o momento perfeito para mudar era apenas mais uma forma de fugir. Pela primeira vez, a ideia de perder a avó deixou de ser abstrata. Ganhou rosto, peso, presença. Ele percebeu que algumas histórias não pedem tempo, pedem ação. E naquele instante, sentado na cama, ouvindo a respiração dela do outro lado da parede, ele soube que precisava fazer algo. Não depois. Não quando se sentisse preparado. Agora, esse entendimento não trouxe alívio. Trouxe urgência. Uma urgência silenciosa, madura, diferente da pressa juvenil que sempre sentiu. Era a urgência de quem entende que o tempo não é infinito e que certas escolhas definem quem a gente é para sempre. E essa consciência abriu caminho para a última revelação, aquela que não estava escrita em nenhuma página do diário, mas que mudaria tudo. A verdade que não estava escrita no diário. Na manhã seguinte, ele acordou antes do despertador. O sol entrava pela fresta da janela de um jeito diferente, quase respeitoso, como se soubesse que algo precisava acontecer. Ele ficou alguns minutos parado, ouvindo os sons da casa. O rádio ainda desligado, a chaleira em silêncio, o quarto da avó quieto demais. Pela primeira vez, aquele silêncio não o incomodou. Ele o escutou. Quando saiu do quarto, encontrou a avó sentada à mesa, mexendo o café devagar, com um cuidado que não era de quem tem tempo, mas de quem precisa economizar energia. Ela levantou o olhar e sorriu, o mesmo sorriso de sempre, aquele que tentava tranquilizar o mundo mesmo quando o corpo pedia descanso. Algo dentro dele se apertou. Não foi pena, foi reconhecimento. Ele se sentou em frente a ela sem o celular na mão. Esse gesto simples já era uma ruptura. Ela percebeu. O olhar dela demorou um segundo a mais, como se estivesse tentando entender aquela presença inteira. Ele respirou fundo. As palavras não vieram ensaiadas. Não houve discurso bonito. Não houve pedido de desculpas grandioso. Houve verdade. Ele disse que sabia. Não explicou como. Não mencionou o diário. Apenas disse que sabia que ela tinha deixado coisas para trás, que sabia que ela tinha segurado o mundo para que outros pudessem seguir, que sabia que ela carregava silêncios pesados demais para alguém tão pequena. A avó ficou imóvel. O café esfriou na xícara. Os olhos dela se encheram de algo que ele nunca tinha visto antes. Alívio. Ela não chorou imediatamente. Primeiro respirou fundo. Depois pousou a mão sobre a dele com uma firmeza que ele não imaginava que ainda existia. E então disse algo que nunca esteve escrito em lugar nenhum. Disse que não se arrependia. Disse que faria tudo de novo. Mas também disse que o que mais doía não era ter aberto mão dos próprios sonhos, e sim sentir que aquilo nunca tinha sido visto. Nesse momento, ele entendeu. O diário não era um pedido de desculpas, não era uma cobrança, não era uma confissão tardia. Era um registro de sobrevivência. A verdadeira dor da avó não estava no que ela perdeu, mas no fato de ter sido reduzida apenas ao que restou. Ele percebeu que, ao tratá-la como alguém presa ao presente, ele a tinha apagado mais uma vez. Ele prometeu algo que não soava como promessa vazia. Prometeu escutar. Prometeu perguntar. Prometeu não fugir mais das histórias que demoravam a ser contadas. Não como obrigação, mas como escolha.
a avó sorriu de novo, diferente. Um sorriso de quem finalmente não precisava mais provar nada. A mudança não foi imediata nem perfeita. Ele ainda se irritou em outros dias, ainda quis sair correndo daquela casa às vezes. Mas algo fundamental tinha mudado. Ele já não via a avó como um obstáculo, via como origem, como raiz. E entendeu que crescer não é negar quem veio antes, mas reconhecer que só existe futuro porque alguém sustentou o passado. O diário continuou guardado no armário. Não precisava mais ser lido. Sua função tinha sido cumprida. A verdadeira herança não estava naquelas páginas, mas na consciência que nasceu a partir delas. E enquanto a casa seguia com seus sons antigos, seus móveis no mesmo lugar e sua rotina previsível, algo ali tinha sido transformado para sempre. Ele finalmente entendeu que algumas vidas só pedem uma coisa: que alguém as veja por inteiro, antes que seja tarde demais.